Usar um assessment, ele é muito importante, porque ele te ajuda a perceber nuances que você não vai perceber sozinho. Além do assessment, ter um profissional, ter um mentor, ter um coach que te auxilia a compreender, a decifrar o que está aqui nesse relatório e usar do que está aqui, que está chegando para você, para os próximos passos do seu desenvolvimento, isso é um grande diferencial. Olá, muito bom dia! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Acelerando Sua Liderança. Se você quer acelerar, está em um novo patamar, você está no lugar certo, porque aqui eu te trago elementos, conhecimento e muito aprendizado para você sair de um gestor para ser um líder de pessoas que é desejado e valorizado pelo mercado. Quer essa transformação? Você está no lugar certo. Eu sou Érica Guerra e eu mentoro gestores para viverem essa transformação e eu trago elementos de que eu já vivenciei, que eu já ajudei dezenas de líderes a fazerem essas transformações nas suas vidas. Então, você está no lugar certo para fazer essa transformação acontecer na sua vida. Então, seja muito bem-vindo e bem-vinda. E o tema de hoje no programa Acelerando Sua Liderança é sobre o seu potencial. E a primeira pergunta que eu trago aqui para você hoje é: você está usando todo o seu potencial? Você quer usar mais do seu potencial? É sobre isso. Então fica comigo até o final, que você vai ver como você pode usar o seu potencial de uma forma muito mais direcionada, e eu vou trazer aqui elementos para você colocar em prática e já elevar o seu potencial, tá bom? Quem ficar comigo aqui vai ver um relatório, eu tô trazendo um relatório para você de uma pessoa real que eu acompanho, que eu acompanhei e que eu tenho visto desenvolvimento e acompanhando o desenvolvimento. E essa pessoa me autorizou a trazer esse relatório aqui, que é um relatório de pontos fortes. E por que entender o seu potencial, entender seus pontos fortes é importante? Porque quando você compreende o que você pode fazer de melhor, o que você tem de características que são marcantes e como você pode usufruir o máximo que você tem, do que você tem de melhor, você consegue alavancar o seu desenvolvimento, independente de onde você estiver. Então você sabe quem você é, você sabe como você pode contribuir, você sabe as características que você tem e como você vai alavancar essas características. Então saber quem você é e a essência que você tem e o melhor que você tem, a sua unicidade, isso vai impulsionar o seu desenvolvimento, isso vai te colocar em um novo nível de desenvolvimento e de aprendizado. Porque olha só, quando você pensa no que te falta e quando você pensa no que você já tem, essa mentalidade, essa forma de olhar, ela faz diferença no seu desenvolvimento. Quando você olha ao seu redor e se compara com outras pessoas, sempre vai ter alguém melhor, sempre vai ter alguém mais bonito, sempre vai ter alguém mais inteligente, sempre vai ter alguém que estudou mais que você, sempre vai ter alguém que está num nível diferente do que você está. E isso te enfraquece. Mas quando você entende, compreende quem é você, quais são as suas potencialidades, como você pode contribuir no lugar onde você está, você percebe que há uma força em você e essa força te impulsiona para você dar passos constantes e continuar o seu desenvolvimento e chegar onde você quer. Então é sobre isso. Por isso que entender o seu potencial e saber se você está usando o seu potencial máximo é importante para o seu crescimento e desenvolvimento. Quando você olha para 2023, o que você vê? Você vê você usando todo o seu potencial, todo o potencial que você tem? Ou você vê você ainda sem sentir que você está sendo contributivo onde você está, sem sentir que você está dando o seu melhor, sem sentir que a empresa que você está usando o melhor que você tem? Como você está vendo? Me conta aqui que eu quero saber. E se você conhece, tem pessoas que você acompanha que precisam estar aqui hoje, que precisam saber qual é o seu máximo potencial, chama elas, porque elas não podem perder esse conteúdo. Elas não podem perder o que eu tenho aqui para trazer para vocês. Então chama mais pessoas aqui para acompanhar. Então vamos lá, a primeira pergunta. Você usa o seu potencial? Você usa todo o seu potencial? Vou até colocar aqui na tela. Ó. Você usa todo o seu potencial? E você pode estar se questionando, falar, não, Érica, aqui tá tudo bem, por que que eu preciso pensar sobre o meu potencial? Tá tudo caminhando bem, minha carreira tá caminhando, tô tendo aumento salarial, tô sendo cotada aqui para uma vaga gerencial, ou de gerente geral, ou de diretor. E você pode se perguntar, é para mim esse conteúdo? Eu vou dizer, é
para você, é para você. Porque você precisa compreender como você pode evoluir cada vez mais, contribuir cada vez mais onde você está. E isso passa por se conhecer, por aprofundar nesse autoconhecimento. E quando eu pergunto se você está usando todo o seu potencial, isso tem a ver com você estar usando do seu autoconhecimento para impulsionar o seu desenvolvimento, o seu aprendizado todos os dias. E isso vai influenciar na sua forma de liderar, isso vai influenciar em como você desenvolve e cresce todos os dias na sua carreira, no seu desenvolvimento. Por isso que é para você. Então, mesmo que você esteja aí se perguntando se faz sentido para você, eu te digo, faz sentido para você continuar impulsionando o desenvolvimento. Muitos elementos que eu vou trazer aqui hoje, talvez você nunca viu, porque não é difundido, não é assim aberto, mostrado de uma forma clara, aberta. E não são todas as empresas que usam, pelo contrário, a maioria das empresas não usam esses conceitos que eu estou trazendo aqui para vocês, que eu fui aprendendo ao longo do meu desenvolvimento e da minha caminhada, ajudando a transformar líderes em profissionais, em posição de liderança, em líderes de pessoas que são desejados e valorizados pelo mercado. Então, o que eu trago aqui para você é realmente um conhecimento que não tem difundido. Você não vai achar nas pós-graduações, você não vai achar em cursos que você faz aí ao longo da sua jornada. Então, é para você sim. É um conhecimento muito específico que vai te levar para um outro patamar, tá? Estou compartilhando aqui com vocês a minha vivência e a minha experiência e com certeza isso vai fazer diferença na sua vida. Então, olha só, quando a gente fala de potencial, eu estou falando de capacidade, eu estou falando das suas habilidades, que são habilidades natas, que vêm com você, que estão aí com você, que são naturais. Então, você tem capacidade que é natural, que é sua, que vem da sua personalidade, que vem de quem você é. E eu chamo aqui essa fórmula que eu criei aqui, ela foi criada a partir de vários conhecimentos que eu fui adquirindo na minha formação, no meu desenvolvimento, no meu conhecimento, nas minhas leituras, tudo encaixotado aqui. Então, do que eu estou falando? Que o potencial ele tem a ver com a sua capacidade, com o seu talento nato que vem com você. Você tem um talento. E se você não desenvolve esse talento, você fica ali sem saber que você tem esse talento. Qual é o caminho aqui desse desenvolvimento? É você investir tempo, investir amadurecimento, investir conhecimento. Tem um conceito que eu gosto muito, né, de outliers, que está no livro Outliers do Michael Gladwell. Ele fala que para você ser um especialista ou atingir o seu potencial máximo em um conteúdo, em um conceito, são necessárias em torno de 10.000 horas de treinamento e desenvolvimento. Pensa, esse desenvolvimento do seu talento natural, ele não vem do nada, ele vem a partir de um investimento de tempo e de dedicação para você chegar nesse lugar, chegar no seu potencial máximo. Então pensa, qual talento você tem, que você desenvolve, que você vai aí utilizando e que você ainda não investiu tempo suficiente para você aflorar esse potencial, para você realmente alcançar esse potencial e o potencial de uma forma diferenciada? Me diz aqui, qual é esse talento? Você tem investido tempo, energia, envolvimento para desenvolver os seus talentos? E aí, olha só, quando você desenvolve esse talento, desenvolve a sua capacidade nata, investe tempo e energia na sua capacidade nata, você cria um ponto forte. E esse ponto forte é o que você tem de diferencial. Esse ponto forte é o que te traz a sua unicidade dentro do seu desenvolvimento, da sua capacidade e do seu potencial para alcançar lugares mais altos, para realmente estar nesse lugar onde você quer estar, para realmente ocupar essa posição onde você quer ocupar, para você ser realmente esse líder de pessoas que é desejado e que é valorizado pelo mercado. Ele parte da valorização do seu ponto forte, do desenvolvimento do seu talento que é natural. Faz sentido para você? Conta aqui. Quem está aqui comigo hoje, me acompanhando? Quem está aqui comigo hoje que vai aprender sobre os pontos fortes e conhecer um relatório que é único, eu vou mostrar para vocês mais no final da live de hoje, um relatório, que é um relatório de pontos fortes do Instituto Gallup,
que é uma metodologia que eu uso na minha formação de líderes, e você vai ter a oportunidade de conhecer esse relatório de uma pessoa, de um profissional real que fez o relatório, um profissional que eu acompanho, e ele me autorizou a mostrar para vocês o relatório dele, e eu vou mostrar para vocês como é essa estrutura, tá? Como esse relatório funciona. Então é um belo de um presente que você vai ter aqui hoje. E olha só, o que é importante aqui, o que você vai realmente ter como vantagens quando você observa, trabalha e chega nos seus pontos fortes. Você tem o seu talento, sua capacidade, seu potencial e você trabalha esse potencial e você tem seus pontos fortes. Qual é a vantagem? Você conhecer os seus talentos naturais, e isso aqui é autoconhecimento na sua essência. Você vai ter maior força e confiança na sua capacidade, sabendo quem você é, entendendo quem você é, você vai ter confiança. Qual é a capacidade que eu tenho? Eu tenho consciência da capacidade que eu tenho. Imagina você tendo consciência da sua capacidade. Onde você pode chegar? Sabendo quem você é, como você preenche os espaços onde você está, como você contribui para a equipe que você participa. Você vai ter um melhor desempenho, porque você vai conseguir colocar isso cada vez mais em prática. Você vai saber onde você vai entrar e como você pode usar os seus talentos e você vai gerenciar os seus pontos fracos. Alguns conceitos lidam com pontos fracos como se você tivesse que eliminar os seus pontos fracos. Não, você não vai eliminar os seus pontos fracos, você vai gerenciar esses pontos fracos. E como você faz esse gerenciamento? Como você realmente coloca isso no seu dia a dia para você transformar essas questões que você sabe que são pontos de observação e de pontos fracos. E nesse relatório que eu vou mostrar aqui para vocês, ele mostra como você vai visualizar as suas fragilidades, seus pontos fracos e como que você gerencia elas. Por isso que aprofundar no seu autoconhecimento, ele é muitíssimo importante. E ele não vem do nada, ele vem a partir desse investimento no seu autoconhecimento, usando ferramentas, usando o que há de disponível para você realmente conhecer-se cada vez mais, encontrando a sua potencialidade, encontrar até onde você pode ir, encontrar e saber ter essa consciência, né, de como que você otimiza e realmente impulsiona o seu desenvolvimento, tá? É sobre isso. E olha só, o que tem aqui que vai te proporcionar. Presta atenção. Quando você vê, sabe, conhece os seus pontos fortes, você vai se destacar e vai se tornar a sua melhor versão. Porque você vai encontrar os seus pontos fortes e como você vai colocar eles em prática na sua vida. Isso vai te levar a encontrar a sua melhor versão. Isso vai te levar a realmente poder enxergar qual é a força que você tem, qual é a mentalidade que você tem para enfrentar as dificuldades, como que você vai usar os seus talentos, o que você está desenvolvendo a partir do seu potencial, da sua nova característica, né, do que já vem com você e de que você desenvolve, que é o seu ponto forte, como que você vai usar isso para você realmente alavancar o seu desenvolvimento. Então você pode se tornar a melhor versão sua quando você realmente conhece e sabe quem é você, quais são os seus talentos natos e como que você desenvolve esses talentos para encontrar seus pontos fortes e como que você usa esses pontos fortes ali no seu dia a dia, na gestão do seu time, com a sua equipe, enfim, você vai ser a sua melhor versão. Além disso, olha só o que pode trazer para você. Quando você faz mais o que você tem de melhor, você vai estar mais envolvido, você vai se sentir mais energizado e você vai se sentir mais capacitado. É diferente quando você olha para o que te falta, para quando você olha para o que você já tem. E ao utilizar o que você já tem, ao utilizar o que você tem de melhor, isso te impulsiona para você realmente ser diferenciado, para você usar o seu potencial ao máximo que você tem. Faz sentido para vocês o que eu estou trazendo aqui? Me conta se faz sentido. Se quando você utiliza os seus pontos fortes, você vai se sentir mais energizado, mais capacitado. Se você se sente como impotente, como se você não tivesse sendo utilizado no seu potencial, como se você não tivesse realmente podendo entregar o máximo que você tem, com certeza você não está identificando os seus pontos fortes, com certeza você não está trabalhando esses pontos. E quanto mais você utilizar os seus pontos fortes no seu dia a dia, na sua tarefa ali, na gestão do seu time, mais você vai fortalecê-los e mais você vai se sentir
fortalecido para dar os próximos passos. E isso é o mais importante. Tem um sentimento, né, às vezes, de se sentir inadequado. Você está no ambiente, está trabalhando, está ali envolvendo, mas está se sentindo inadequado. Quando você tem consciência de quem você é, da potencialidade que você tem, você sabe como você pode contribuir. Você sabe até onde você pode ir. Você entende os seus limites. E isso tem a ver com se sentir adequado. Você vai se sentir valorizado. E o primeiro passo é você saber quem você é, você sentir quem você é, você ter a consciência de quem você é. E não é simples. E esse relatório que eu vou te mostrar aqui, ele vai te ajudar a perceber, conhecer, entender quem você é e como você pode dar esse passo. Porque senão a gente fica só falando aqui, né, de uma forma muito aberta. Ah, entenda seus pontos fortes, saiba, né, como que você vai impulsionar o seu talento, como você vai investir tempo, energia para você ter um ponto forte, mas ficando só aqui, né, no âmbito da subjetividade. Não, o que eu quero mostrar para você é que você pode aprofundar e entender na objetividade, para colocar em prática, entendendo quais são os passos que você precisa dar para realmente acelerar a sua liderança, para realmente estar nesse contexto onde você é valorizado e desejado pelo mercado. O primeiro passo é se conhecer, é o autoconhecimento. Por isso que eu estou trazendo esse conhecimento aqui para você ter essa fortaleza de que o autoconhecimento ele vai te impulsionar em entender quais são os seus talentos natos. Como que você investe tempo para você se desenvolver e torná-los em pontos fortes. Olha só, o relatório que eu trouxe aqui para vocês conhecerem é um relatório do Instituto Gallup de Pesquisa. Esse instituto, ele trabalha já a pesquisa de comportamentos ao longo de décadas e eles foram incorporando esse relatório. E esse relatório ele chama Clifton Strengths 34. 34. E ele está disponível no site da Gallup. Você pode adquirir esse relatório. No entanto, o que eu recomendo é que você associe o relatório a um plano de desenvolvimento, a um acompanhamento. Quando você tem acompanhamento e direcionamento, você consegue pegar o que está nesse relatório aqui e colocar em prática. Por que eu gosto e eu recomendo e eu trabalho com esse relatório? Porque ao identificar os seus pontos fortes, você identifica quais são os seus talentos, para o que você está mais direcionado ou direcionada, e você consegue colocar isso em prática no seu desenvolvimento. Você consegue aprofundar o seu autoconhecimento a partir do que você tem de mais forte, a partir do que você tem de características que podem realmente fortalecer o seu aprendizado. Você não vai trabalhar suas fraquezas. Quais são as minhas fraquezas? Não, você vai trabalhar as suas fortalezas. O que você tem de fortalecido dentro da sua característica, de quem você é, direcionando para o seu desenvolvimento. É isso que eu vou te proporcionar aqui a partir desse relatório. E é diferente quando você vai lá, faz um relatório e recebe o relatório, de quando você tem um acompanhamento, de quando você tem um profissional que entende, que compreende o que está por trás aqui de um relatório, de um assessment, para você alavancar o seu desenvolvimento. Esse relatório, ele é um passo para você trabalhar o seu autoconhecimento e para você colocar em prática esse conhecimento aqui no seu plano de desenvolvimento, para você ser um líder de pessoas desejado e valorizado pelo mercado. Então é sobre isso, é isso que eu vou trazer aqui para vocês. Então se você entrar lá no site do Gallup e colocar lá Clifton Strengths, esse é o relatório. E nele você vai ter esses elementos que eu vou mostrar para você aqui agora. Esse relatório que eu vou te mostrar é um relatório de uma pessoa real, de um profissional em posição de liderança, um líder, um gestor de pessoas real que fez o relatório. E eu vou mostrar para vocês aqui como é o que tem dentro desse relatório e como que esses elementos eles vão impulsionar o desenvolvimento, como que eles vão realmente ser esse passo de desenvolvimento. Então, olha só, a estrutura do relatório ela é assim, ela mostra 4 domínios. E a partir do que você responde nesse assessment, ele vai mostrar
onde em cada um desses domínios aqui você está mais direcionado. Então você pode, a partir das suas respostas, estar mais voltado para a execução, estar mais voltado para a influência, estar mais voltado para o relacionamento ou estar mais voltado para o pensamento estratégico. Tá? Então, o que é estar mais voltado para a execução? São pessoas com temas de execução dominantes que fazem as coisas acontecerem. Então, se tem algo para ser feito, ela faz, ela realmente coloca na prática, ela faz isso acontecer, ela leva isso para trazer para a materialidade as ideias. Influência são pessoas com temas influenciadores dominantes que assumem responsabilidades, que falam e garantem que os outros sejam ouvidos. Ou seja, que buscam as pessoas para realmente serem conduzidas para um caminho por meio da influência, da comunicação. Relacionamentos são pessoas com temas dominantes na construção de relacionamento. Elas criam relacionamentos fortes que podem unir uma equipe e torná-la maior do que a soma das partes. E pensamento estratégico. São pessoas com temas dominantes de pensamento estratégico, elas absorvem e analisam informações que proporcionam melhores decisões. As pessoas, no geral, são um domínio ou outro domínio? Não, elas são todos os domínios. Vão ter alguns domínios aqui que você vai estar mais forte neles, ou seja, que são suas características mais marcantes. Mas não quer dizer que você é um especificamente. Não, você tem todos esses domínios nas suas características. No entanto, alguns vão ser mais fortes do que outros, tá? Vocês estão me acompanhando? Então, ó, esse relatório que eu vou trazer para vocês, como eu já disse, é de uma pessoa real, e eu vou mostrar aqui uma parte, e eu vou conseguir mostrar para vocês hoje só uma parte, e no próximo encontro, na próxima live, eu vou mostrar para vocês outras partes desse relatório, para vocês irem juntando aqui a ideia, para mostrar a fortaleza desse relatório para o desenvolvimento do autoconhecimento, tá? Então, esse profissional que fez essa avaliação, que fez esse assessment, ele está mais posicionado aqui, ó, no pensamento estratégico. Dentro do pensamento estratégico, a característica dele mais marcante é analítico. E o que tem, né, a característica do perfil analítico? Ele procura razões e causas. Então, quem procura razões e causas é analítico. Tem essa característica mais marcante. Então, o que quer dizer, né? Por que o seu ponto analítico ele é exclusivo? Porque ele é seu, porque ele faz parte do seu ponto forte, porque ele faz parte da sua característica mais marcante. Então, no relatório vem escrito assim, dessa forma. Isso aqui é um print que eu fiz no relatório e que eu estou trazendo aqui para vocês. Ó, eu vou mostrar só essa primeira parte, só para vocês compreenderem como é, porque além desses 3 quadrantes aqui que mostram por que o seu ponto analítico ele é exclusivo, desse profissional aqui que fez o teste, ele tem várias caixinhas aqui, então ele vai discorrendo sobre como você é e por que o seu ponto analítico ele é diferencial e esse ponto analítico está dentro do domínio pensamento estratégico, tá? Então ele fala assim, ó, é muito provável que você é um pensador racional, ou seja, você demonstra bom senso e pratica o raciocínio lógico. Esses processos de raciocínio lhe servem bem quando tenta adquirir verdadeiros conhecimentos e ou habilidades. Você se informa lendo, investigando, examinando, experimentando ou recebendo instruções em um assunto. Por natureza, você normalmente concorda com os outros desde que suas ideias se baseiam na razão e sejam apoiadas por fatos. Sem dúvida, você gosta de analisar as coisas quando está trabalhando com pessoas que demonstram bom senso. Então, a característica principal aqui desse profissional que fez a avaliação é a analítica e ele gosta, precisa de ter dados, fatos, e quando ele está defendendo uma ideia, ele quer entender qual é a natureza dessa ideia, de onde vem, como está embasada essa ideia, como essa ideia ela foi sendo construída. E isso é importante para esse profissional. Qual o papel dele em um time, em uma equipe? Essa vai ser uma resposta quando você percebe, né, como que um time é formado. Eu preciso ter pessoas com essa característica? Preciso? Eu preciso ter pessoas com outras características? Preciso. E entender quais são as suas características mais marcantes vai te mostrar qual é o seu papel, qual é o seu lugar
em um time. Tá vendo que não tem certo e errado? No desenvolvimento, no seu desenvolvimento, não tem certo ou errado. É importante você entender como você contribui, quais são suas características mais marcantes e como você contribui para o todo, como você contribui para esse time. É isso que vai fazer a diferença. E no caso aqui desse relatório, esse profissional, ele tem essa característica. E olha só que interessante como vem no relatório, nessa primeira parte que eu vou mostrar para vocês hoje. Ele mostra assim: por que você tem êxito ao usar o analítico? Porque a sua capacidade natural de investigar, diagnosticar e identificar padrões resulta em insights valiosos que são lógicos e bem pensados. Seu pensamento crítico ajuda a esclarecer a realidade e proporciona objetividade. Olha, que interessante trazer aqui por que essa característica sua ela é tão importante no funcionamento de um time. Porque você vai ter esse papel, o papel de entender essa objetividade, mostrar os resultados, aprofundar. E isso é muito importante para o funcionamento de um time. E olha o que ele traz aqui no relatório. Tome atitudes para maximizar o seu potencial. E como que você pode maximizar o seu potencial a partir dessa característica analítica que está aqui no relatório desse profissional verdadeiro, real, que fez o teste e que me autorizou a trazer aqui para vocês conhecerem como funciona e o que vem nele. Use a sua abordagem lógica e objetiva para tomar decisões importantes. Então, quando você tem decisões importantes a tomar, a sua característica analítica, ela vai ser um grande diferencial. Então, a use quando você tem decisões importantes. Então, identifique fontes confiáveis nas quais você pode apoiar-se. Encontre livros úteis, sites, especialistas ou outros recursos que você pode usar como referência. Envolva-se nos estágios de planejamento de uma nova iniciativa ou projetos para que possa avaliar sua viabilidade e direção antes que ela avance demais. Está iniciando um projeto. Você sabendo que você tem aqui o analítico forte, você sabe que na sua empresa, junto com o seu time, você pode entrar nessa fase de início do projeto que você vai ter a sua potencialidade usada no máximo. No início desse projeto é onde você vai contribuir mais para o time, é onde você vai ajudar mais o time a alavancar. E vão ter pessoas que vão ter características de condução e de execução mais fortes, que podem assumir a próxima etapa, sabendo que elas podem sim contribuir mais do que nessa parte inicial, que é de planejamento, onde elas não são tão fortes assim. Percebe como é importante você ver, compreender, aprofundar no autoconhecimento e perceber como você pode contribuir mais para a sua equipe, para o time onde você está? E sabendo que você pode contribuir mais nessa parte inicial do projeto, você vai se sentir útil, você vai sentir que você vai contribuir mais com o time. Você vai sair dessa contribuição feliz de ter ajudado o time a fazer uma etapa de planejamento tão forte que se você não tivesse nessa etapa e estivesse em outra etapa, você ia achar que você não tem uma contribuição boa. Por isso que se entender, se aprofundar no autoconhecimento é tão importante. E aí, olha só, e tem outros elementos aqui que vêm, tá? Para você ter atitudes que vai potencializar ao máximo os seus pontos fortes, que vai te potencializar ao máximo. Além de dar todas essas informações, e aqui eu trouxe uma característica, tem várias características dentro do relatório. Na próxima live eu vou trazer para vocês aqui desse mesmo profissional, nessa mesma relatório, outras características e como elas conversam, tá? Para impulsionar o plano de desenvolvimento. Então, além de mostrar como você pode maximizar o seu potencial, esse relatório ele também traz como que você precisa ter cuidado com os pontos cegos. Porque à medida que você percebe que você tem essa fortaleza e esse ponto forte, você pode desconsiderar alguns pontos cegos que são importantes. Na live passada, vou deixar aqui na descrição para vocês, o último episódio, eu mostro como que nós temos pontos cegos. Assim como os carros, o carro tem um ponto cego, né? Quem está dirigindo vai ter um lugar ali no carro que ele não vai enxergar. Então, assim como você, ao dirigir, tem um ponto cego no carro, você também tem pontos cegos na sua atitude, no seu desenvolvimento, que precisam ser observados. Você não vai enxergar no ponto cego, mas você precisa ter consciência que existe esse ponto cego, que existe alguns lugares ali que você não enxerga, e isso te ajuda a ter humildade dentro do seu processo, de que você precisa dos insights de outras pessoas. Você precisa que as pessoas te digam
onde você não está enxergando, para você continuar o seu desenvolvimento de uma forma sustentável, de uma forma consistente. E por isso que os pontos cegos são importantes. O Marcelino colocou aqui, faz o meu também, faço, Marcelino. E com certeza, ter esse direcionamento aqui vai fazer muita diferença no seu aprendizado e no seu desenvolvimento. Ter alguém com você te ajudando a entender o que está por trás aqui desse formulário vai fazer toda a diferença. Então, quem quer fazer o teste e ter um apoio, um direcionamento, assim como o Marcelino colocou aqui, me manda uma mensagem inbox que eu posso te ajudar. Eu posso te ajudar a fazer o teste, a entender seu teste e a trabalhar o plano de desenvolvimento para 2023. Muito bom, Marcelino. Me manda lá um direct que eu vou te ajudar. E quem quiser também ajuda, pode me mandar um direct que eu vou ajudar também. E isso vai ser um grande diferencial para você ser um líder de pessoas valorizado e desejado pelo mercado. Então, voltando aqui aos pontos cegos. Para esse contexto aqui, para esse comportamento que é o analítico, né, essa dimensão, o que ele traz aqui como pontos cegos para observar? A sua abordagem objetiva e baseada em fatos para a tomada de decisão, ela pode parecer cética ou crítica. Tenha em mente que os outros terão opiniões emocionais, subjetivas e pessoas e que a contribuição deles é tão valiosa quanto a sua. E por que ele fala isso? Como essa característica analítica, ela dá uma sustentação, ela te traz aqui uma referência mais objetiva, com fatos, dados e com análises mais aprofundadas. Quem tem essa característica mais forte, analítica, tende a achar que as outras pessoas, por terem características mais subjetivas, por às vezes trazer um pouco de sentimento na fala, não tem peso na informação que ela traz. E aqui o relatório traz um pouco disso. Cuidado com esse ponto cego. Para você não achar que só a sua opinião é válida, para você não achar que os outros, por trazerem sensações, por trazerem conhecimentos mais subjetivos do que o seu e talvez não terem embasamento para suportar esse conhecimento, você desfazer desse conhecimento. Cuidado com isso, porque é um ponto cego. E tem mais um ponto cego aqui para o analítico. Como você faz muitas perguntas, as pessoas podem pensar que você sempre duvida da validade das ideias delas, que você não confia nelas e não podem achar que é difícil trabalhar com você por causa de tantos questionamentos. Então explique a sua análise para que elas fiquem mais propensas a confiar em seu processo, em seus motivos. Então, se você explicar para elas, né, como você funciona, que você faz tantas perguntas, que ao fazer perguntas você não está duvidando da capacidade dela, você não está duvidando do que ela está trazendo, e isso vai te ajudar a se conectar com as pessoas. E as pessoas vão perceber que não é difícil trabalhar com você, é que a sua forma de lidar com as informações é um pouco diferente. E aí, essa primeira parte que eu queria trazer para vocês tem esse formato. Então, no relatório, ele mostra qual é a característica que você tem forte, como ela se desenvolve, como ela se conecta com a sua fortaleza, porque essa característica sua ela é tão forte, ela é tão importante, e por que ela te traz esse diferencial, e quais são os pontos cegos que você precisa tomar cuidado aqui para você não ser tido como uma pessoa difícil de trabalhar, para você não ser tida como uma pessoa que só a sua opinião é válida, né? Ou seja, vai retroalimentando também, porque esse ponto forte pode te deixar cego em algum momento. É isso que ele traz. Qual é o diferencial, né, que eu quero trazer aqui para vocês? Usar um assessment, ele é muito importante, porque ele te ajuda a perceber nuances que você não vai perceber sozinho. Além do assessment, ter um profissional, ter um mentor, ter um coach que te auxilia a compreender, a decifrar o que está aqui nesse relatório e usar do que está aqui, que está chegando para você, para os próximos passos do seu desenvolvimento, isso é um grande diferencial. Por quê? Tudo isso que você viu aqui, ele vai servir de base para os seus próximos passos. Por quê? O que você quer? O que você quer com isso? Então, a partir do que você quer com isso, é o plano de desenvolvimento que você vai gerir, que você vai desenvolver, que você vai criar a partir de tudo isso que você trouxe aqui. Ó, o Marcelino trouxe algumas questões aqui, ó. Para mim está muito claro que é uma ferramenta muito importante, mas acho mais importante o entendimento das entrelinhas e a orientação de alguém de fora para para imparcialidade
e assertivas. Com certeza. Você já falou algumas vezes sobre o seu método, como isso se encaixa no seu método e como teria acesso. O meu método, ele é pautado em 3 pilares. Por que 3 pilares? Porque esses pilares foram os pilares, foram chaves que eu fui identificando ao longo da minha jornada e ao longo do meu desenvolvimento. E o que faz diferença? Quais são essas 3 chaves? Primeira chave, autoconhecimento. Autoconhecimento e autopercepção. Se conhecer, entender como você funciona, quais são seus pontos fortes, quais são as suas potencialidades. E compreender isso é fundamental para a próxima chave, que é entender como você funciona no time, qual é o seu papel como líder, o que você precisa fazer como líder para você alcançar essa valorização e para ser desejado pelo mercado. E entender o seu papel e agir de acordo com esse papel vai fazer toda a diferença para a próxima chave, que é você fazendo parte desse time, como você contribui para esse time. Então, essa ferramenta que eu trouxe para vocês aqui hoje, que é o Assessment, ela vai permear nessas três pilares do método. E esses 3 pilares aqui juntos, ele é a sua fortaleza para você ser um profissional desejado e valorizado pelo mercado. Como você encontra o meu método? Para você encontrar meu método, você precisa deixar aqui para mim o seu contato, deixar aqui para mim as suas informações, para assim que abrir as vagas, eu mostrar para você e para você já se inscrever no meu curso, para você já fazer parte aqui e já começar a estudar no meu método. E por que ele é diferenciado? Vou contar aqui para vocês. Porque ele vem de uma vivência, ele vem de experimentação. Então você não vai fazer uma formação que ela é como se fosse uma pós-graduação. Não, você vai fazer uma formação que é totalmente direcionada para você. Ela é direcionada e preparada para você, feita para você. Então você vai fazer essa análise que eu mostrei aqui para vocês, onde você já vai sair com toda a estrutura feita. Você vai sair com um plano de desenvolvimento que eu, pessoalmente, vou construir com você. Ou seja, você vai ter um profissional capacitado que já vivenciou, que sabe como funciona, para te ajudar a construir o seu plano de desenvolvimento. E, além disso, eu vou te acompanhar em cada uma das etapas das chaves, para você ter ainda mais sucesso na sua transformação de um líder para um líder de pessoas que é desejado e valorizado pelo mercado. E o Marcelino colocou aqui, eu posso te mandar no privado? Com certeza, pode me mandar um direct, pode me mandar uma mensagem que eu vou te responder e te direcionar para uma lista, que é uma lista de espera, onde tem pessoas que estão aguardando esse momento, que vai ser o momento de poder usufruir de todo esse conhecimento diretamente comigo que eu estou compartilhando aqui com você. E para a gente finalizar o nosso encontro de hoje, vou deixar aqui com esse gostinho, tá? De quero mais, porque ao longo aqui das lives vai acompanhando que eu vou te contando cada vez mais sobre como vai ser esse desenvolvimento, como que eu estruturei meu método, como que meu método é um diferencial para você chegar nesse lugar, tá? E por que isso tudo que eu trouxe aqui para vocês é importante? Porque ele vai te dar orientação e direcionamento para os seus próximos passos, para o seu desenvolvimento. E é isso que vai fazer diferença. Se você tiver orientação e direcionamento no seu desenvolvimento, você vai alavancar, você vai acelerar, você vai chegar lá de uma forma muito mais direcionada. Você vai lá chegar nesse lugar de uma forma muito mais amena, com quem já viveu, com quem já sabe qual caminho você precisa seguir. E isso funciona, olha só que interessante, como uma bússola. Porque o mais importante não é você fazer esse processo de uma forma rápida. Ah, eu fiz super rápido. Não é rapidez. A velocidade, ela é importante, mas não quer dizer que ela é rápido. Porque o mais importante é a direção, é o caminho que você vai. Ter clareza do caminho que você vai seguir para o seu desenvolvimento, para você ser um líder de pessoas valorizado e desejado pelo mercado é a direção, é para onde eu vou. É o mais importante que a velocidade, tá? Então, tenha clareza disso. Quando você tem alguém que te ajuda a direcionar para esse caminho, você vai ser muito mais assertivo, porque você está indo na direção certa. E nem sempre a direção ela é tão óbvia assim, hein? Não é. Você não precisa bater cabeça para achar a direção.
Eu tô aqui para te ajudar a achar essa direção para você ter assertividade e não perder tempo, para você usar esse tempo realmente para você ter a direção correta no seu desenvolvimento. E aí, para a gente finalizar o nosso encontro de hoje, tem uma pergunta aqui do Marcelino. Você acha que com o seu método consigo registrar resultados para poder me recolocar no mercado ou em outra empresa? Com certeza. O que as empresas estão buscando? As empresas estão buscando líderes de pessoas que sabem gerir um time, que sabem valorizar, engajar, direcionar, que sabem mostrar o potencial que tem e que contribuem de forma assertiva para esse time. É isso que as empresas estão buscando. Então, com certeza, você vai conseguir chegar nesse lugar e vai ser um líder de pessoas que é valorizado e desejado pelo mercado. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês, muito obrigada pela companhia, muito obrigada por estarem aqui. Espero ter trazido aqui para vocês conhecimento, aprendizado e nos encontramos em breve. Até mais, pessoal!